Aí, acho que começou certinho. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aula sobre intersexualidade de hoje. Em primeiro lugar, nós teremos a apresentação do professor Magnus Dias da Silva, que é professor associado e livre-docente de endocrinologia e metabologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é cofundador do Núcleo Trans Unifesp e atua como pesquisador e orientador de mestrado e doutorado na área da diversidade sexual e de gênero, assistência e promoção de saúde para a população trans e intersexo. Ele assessora movimentos sociais e associações para a construção de políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, integra o grupo de trabalho para a revisão do processo transexualizador no SUS, que visa a criação do Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans, PAS POP Trans, do Ministério de Saúde. Depois, então, quando for a hora das nossas outras convidadas falarem, eu faço a apresentação delas também. Então, professor Magnus, pode começar, por favor. Muito obrigada. Tá bom. Eu não estou vendo vocês me avisam se precisar parar. Claro, como é que a qualquer gente coisa faz? eu aviso. A gente segue, depois vocês controla aí o tempo, como é que é, Bruna? Pode deixar que eu controlo o tempo, sim. Tá. A gente tem 25, não é isso? 20 minutos? Isso, 25 minutos. Tá bom. Bom, é um prazer aqui estar com vocês em um tema que muito me mobiliza, né, há muito tempo, desde que eu assumi um ambulatório de desenvolvimento, o Gonadal, aqui na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e logo nesse período, lá em 2011, eu vim substituir a professora Ieda Verres, que aí, se tem algum estudante da escola dessa época, lembra dessa professora. E nesse momento eu me deparei com uma coorte, né, de pessoas eram acompanhadas nesse serviço, e mais a partir de um entendimento da condição intersexo bastante distinta daquelas que eu passei a aprender com a população e o movimento social intersexo no Brasil, que também estava se formando ou se reerguendo a partir daquele momento. Quando a gente pensou o núcleo trans, a gente sempre teve o cuidado, né, de também envolver a população intersexo nesse processo, né, desde a fundação do núcleo trans lá em 2017. Dito isso, hoje a gente celebra uma conquista aqui muito grande para a Universidade Federal de São Paulo, porque esse curso de extensão também foi, por muito tempo, né, Bruna, e aí em seu nome eu agradeço toda a coordenação do Núcleo Trans atual, professor Renan Quinalha, a professora Renata Azevedo, e vocês da extensão universitária que conseguiram colocar esse curso para funcionar, né? Ele já vem sendo pensado ainda no período da pandemia e a gente não conseguiu dar cabo, e vocês agora muito brilhantemente conseguiram. Então, eu queria iniciar dizendo desse agradecimento de vocês terem insistido com a temática intersexo nesse curso de extensão, talvez seja o primeiro que envolve essas duas, um curso de extensão com essa qualidade, com essa dimensão, e envolve a população intersexo também. Então, Bruna, em seu nome, agradeço a todos que compuseram e pensaram esse curso. Eu trago aqui uma visão inicial, que é uma visão que a gente chama biomédica, né, para a gente conseguir avançar aí com a professora Thais e a professora Paula Sandrini, nas visões ou nas perspectivas de entendimento biopsicossocial e cultural, né? Então, a gente dividiu essa fala da intersexualidade, que é um tema bastante complexo, a gente não vai conseguir esgotar isso em 1 hora, né? Em 1h10, 1h15, né? Esse tema, né? Ele é bastante vasto. Por que ele é tão complexo e vasto? Porque ele é um campo, a intersexualidade, né, no meu entendimento, e que eu tenho lido e aprendido com a Thais, com a Paula e vários estudiosos nessa área, Miel Modesto, né, Vieira, é um campo ainda de disputas, né? A gente tem até dificuldade de fazer um conceito, ele não é um consenso, esse conceito pela Organização Mundial de Saúde é de um tipo,
dentro da comunidade mais médica, tem uma outra dimensão. Na comunidade biomédica ou de diagnóstico biológico, ele tem um outro contexto, ele assume uma proporção diferente, porque ele vai em busca de uma alteração genética, enfim, cromossômica. Então, esse campo da intersexualidade, eu não tenho dúvida de que ele continua em disputa. E é uma disputa que hoje usam um termo da moda, né, uma disputa de narrativas, né, uma disputa biomédica, sociopolítica e cultural. Eu vou me ater, nesse primeiro momento, a essa disputa do lugar onde eu estou trabalhando, do lugar onde eu atuo, né, mas sem me desconectar, né, de um atravessamento com uma perspectiva educacional, eu diria, né, ou até civilizatório, né, em algum sentido, a pessoa intersexo sofre violências de todas as sortes, então tem um aspecto aí também de proteção jurídica que a gente pode, no debate, discutir um pouco melhor. Essa disputa, ela vem desde a idade clássica, né? Se não, ela vem com a história do homem, a história da intersexualidade. Só que ela é interpretada, ela é significada ou ressignificada em momentos históricos bastante distintos e até polarizados, né? A idade clássica, ela enaltecia esses corpos, né? O pertencimento de um indivíduo com características sexuais que a gente chama de atípicas, ou atípica no sentido de frequência epidemiológica, de frequência de eventos desse fenômeno, né? Ele sempre foi entendido na história como uma divindade, né? Hermes e Afrodite nomeiam esse corpo, né? E a gente, com a sufixação desse termo, né, como hermafroditismo, passou a ser um termo estigmatizante até certo momento para a população que trazia e convivia, né, no seu corpo com anatomias mistas, né, anatomias consideradas como feminina e masculina, né? Essa era uma interpretação endeusada, tem poetas que escrevem poesias nesse sentido, valorizando esse corpo atípico como um corpo divino, portanto, é um corpo de orgulho, né, nesse momento, inclusive para a arte, em qualquer museu você encontra uma escultura nesse sentido. Na Idade Média vai começar a complicar, porque aí tem interesses e atravessamentos de leituras desse fenômeno, né, especialmente pela Igreja. Eu não li esse livro, mas um colega aqui da Universidade Pedro Paulo me orientou a estudar, porque ele faz uma revisão, né, do que foi compreendido esse hermafrodita a partir da Inquisição Portuguesa, né? O François Soyer, né? Ele fala de um caso, né, que abalou o Santo Ofício. E isso passa a ser interpretado a partir desse momento, na Idade Média, como uma abominação, como uma aberração, como uma anomalia, portanto, ligada a uma culpabilidade dos pais por alguma não conformidade com a igreja, né? Ou seja, aqueles indivíduos, né, que copulam, que reproduzem fora de uma bênção religiosa, ela seria fadado a esse fracasso, né? É essa abominação, é essa a anomalia. E passa a ser interpretada, especialmente a partir dessa Idade Média, como uma aberração. E ela vai ser sustentada até os dias atuais para né, a classe médica ou biomédica, como anomalias. Não é incomum em qualquer texto de genética médica ou de biologia, a gente ainda tem classificações de malformação, anomalia genital, né? O próprio Conselho Federal de Medicina
tem uma resolução que identifica isso como uma urgência médica com base nesses pressupostos que carrega desde a Idade Média, né? Eu não poderia deixar de dizer que essa disputa desse território biomédico tem uma fundamentação biológica a partir dos estudos do Darwin, né, que fala da seleção natural. Esse natural aí é uma seleção sexual, né, a seleção em relação ao sexo, é um trabalho clássico de 1871, que traz a compreensão biológica do que é essa seleção, o que é a primazia biológica na seleção do melhor gameta do ponto de vista da reprodução humana. E isso também foi interpretado até os dias atuais, ainda é mal interpretado, como se fosse uma relação de poder, né? Ela é interpretada como, né, um mau uso dos estudos do Darwin, dizendo que é de um poder de um sexo sobre o outro, né? E, na verdade, o que Darwin traz em 1871 é a vantagem que certos indivíduos têm em comparação a outros indivíduos do mesmo sexo, né? Do mesmo sexo e da mesma espécie, ou seja, machos competindo, fêmeas competindo daquela espécie. Isso com vistas a um sucesso reprodutivo, né? Essa interpretação darwinista, né, da relação do sexo, ela pavimentou uma compreensão, né, biomédica, inclusive do cuidado que a gente faz em saúde, a partir desses pressupostos, porque a gente entende, portanto, que essa anatomia atípica, né, que convive um corpo macho-fêmea, ela é incompatível com a reprodução, portanto, ela é de menos valor para a humanidade, né? Dentro do ponto de vista do critério reprodutivo. Não obstante, não preciso reforçar aqui que nem todo, acho que é uma parcela pequena da população intersexo, não tem potencial reprodutivo, né? Por alguma questão que a gente pode discutir no futuro, mas uma grande parcela, ela tem ainda a produção de gameta e ela pode, no mundo atual, ter um direito reprodutivo assegurado para essa população. Isso é uma dimensão também jurídica que a gente pode colocar aqui para discutir depois. Esse papel, né, dos machos se competindo e fêmeas se competindo, a interpretação disso social, ela também é bastante danosa nos dias, né, eu digo no mundo contemporâneo, porque ela começa a identificar papéis sexuais, né, relacionados a um sexo e não ao outro, né? Mas a natureza, per se, ela é diversa, né? Por exemplo, trago aqui sempre esse material, né, que nessa espécie, né, do cavalo marinho, quem engravida, quem faz a gestação, né, que é chamado na biologia de gradiente de Bateman, né, que amplia esse gradiente de refratariedade reprodutiva, é o macho, né? É o macho que engravida, né? Ou seja, a interpretação de papéis esperados de um sexo com outro é da condição humana de definir o que está atribuído a um e a outro, né? Eu não posso deixar de colocar também fogo lenha na fogueira, né? Sem deixar de colocar também um dos principais estudiosos, né? Acho que de todo esse espectro, né, das cidadanias LGBTQIAPN+, o Magnus Hirschfeld, né, esse alemão judeu, que já em 1896, ou seja, anos, né, depois da publicação do material do Darwin, né, da seleção natural com base no sexo, ele já traz nesse estudo do Sófo e Sócrates, nesse texto que ele fala como explicar o amor entre homens, né, de homens e mulheres com pessoas do mesmo sexo. Nessa ocasião ele já comenta
a condição intersexo, né, do hermafrodita, né, a ocasião, conhecido como hermafrodita. É um dos primeiros estudos. Eu trago aqui também para fazer um apelo aqui para a coordenação do curso, de que a gente consiga, no próximo ano, fazer um fórum, depois dos 100 anos de falecimento do Magnus Hirschfeld, porque ele atravessa vários temas da saúde, enfim, da condição e cidadania LGBT, especialmente sobre a homossexualidade, mas também da transexualidade. Um primeiro trabalho, 1910, sobre a condição travesti, né, que aí no inglês travestites, infelizmente traduzido de maneira incorreta, mas é um estudioso que muito na vanguarda desses movimentos, né, que a gente traz aqui. Então, acho que eu trago esse material também, trago nessa disputa de narrativas e compreensões de perspectivas, os estudos da Anne Fausto Sterling, que diz o seguinte, eu gosto muito de trazer esse material, que tem a ver com o que eu acho que a Paula vai trazer aqui para nós, que esses cientistas, né, na atualidade, ele não apenas, né, simplesmente, eles leem a natureza, né, da condição natural, a lei a natureza, para encontrar as verdades, para aplicar na vida social, não somente, né, ao invés disso, eles leem, né, eles usam as verdades produzidas, né, entendidas, tomadas, né, das relações sociais para estruturarem, né, lerem e interpretarem a natureza. Então, quem generifica os corpos e quem generifica os papéis, quem generifica as nossas atitudes, o nosso fazer, né, e construir é o social, né? Eu acho muito lúcido isso. A professora Paula, que a gente tem a honra de tê-la aqui hoje, tem um trabalho que eu gosto muito, sempre trago isso, porque foi o que catalisou meu interesse nessa área, né? Quando ela traz o Sexo dos Anjos, um trabalho que eu acho que é indispensável a quem tem interesse nessa área da intersexualidade, e eu acho que a Paula pode trazer aqui, explicar, ela deve ter escrito isso por volta quando saiu o Consenso de Chicago, de 2005, né? E ela diz, nesse estudo, né, teórico, né, de que os argumentos centrais propostos é que o sexo é tão construído, ele é tão construído mesmo, ele é tão elaborado na cultura quanto o próprio gênero é, né? E que essas fronteiras entre o natural e o não natural são facilmente borradas quando se trata de defini-las a partir do que é considerado dentro ou fora das normas sociais, né? Então, ela vai trazer trabalhos mais recentes, que imagino, mas isso, para mim, é um campo que ele, dentro dos pesquisadores no Brasil, ele funda uma ruptura, né, ou pelo menos um questionamento importante na perspectiva essencialmente biomédica de que aquele corpo natural é aquele corpo que tem o natural ou normal, é o corpo que tem esse potencial reprodutivo assegurado, portanto, todo o outro ele é impróprio, ele é aberrante, portanto, ele é passível de uma correção cirúrgica, né? Eu queria também insistir com vocês de que essas variações dos estados intersexuais, né, os estados intersexo, ela não é própria apenas da espécie humana, né? Então, quando a gente estuda a intersexualidade, a gente estuda dentro do contexto do humano, mas o estado intersexo, essa condição, nessa perspectiva biométrica que eu estou colocando, ela atravessa todas as espécies, né? Aqui é um felino, eu adoro gatos, então estou trazendo aqui nesse sentido, não por excluir os demais animais, mas aqui tem uma anatomia atípica, né? Você tem um seurogenital, você tem um falo pequeno, né? Um pênis, com uma bolsa escrotal também pequena, um testículo pequeno, um deles não estava na bolsa, já é um gato adulto, né?
com anatomia que guarda um corte, né, uma abertura logo abaixo da glande, tem um seio urogenital, que é uma entrada no introito vaginal, né, ao mesmo tempo que tem um falo, né, e tem uma hipospaide, a uretra também está mais baixa, né. Então, essa condição, ela é própria e ela é da natureza. Olha só, esse é um grande desafio para a gente aqui colocar como ponto de partida para a discussão. Nem por isso esse gato deixou de ser tratado e cuidado e amado, né, com essa anatomia, né, e isso não foi compulsório uma cirurgia, não foi indicado, isso não comprometeu a saúde desse indivíduo, né, para indicar uma cirurgia de correção estética, né. Esse gato, esse felino, ele pode conviver com seus pares harmonicamente, porque quem vai dar essa dimensão de valor a esse órgão é o humano, é o contexto do humano categorizando e normalizando esses corpos, né. Isso tudo tem a seguinte a finalidade principal da biologia é a manutenção da espécie, isso eu não vou insistir com vocês. Portanto, a condição intersexo, ela está diretamente relacionada ao sucesso reprodutivo, né. Essa anatomia funcional, o que se faz de abordagem cirúrgica, o argumento que se usa para fazer uma cirurgia corretiva, né, ou até funcional, tem como base esse princípio, né, que é um corte sagital, né, um corte aqui pelo meio do organismo, de um indivíduo, durante uma cópula, né. Então, a biologia entende que essa é a forma que a natureza se colocou, né, nos colocou, né, nos proveu, né, de que eu preciso ter um aparelho reprodutor macho, né, ou seja, eu tenho que ter um introdutor de um gameta, né, então é um pênis que tem a sua uretra, que tem duto deferente, vesícula seminal, testículo, aqui é bem apontado, então esse percurso do testículo até a ejaculação no fundo de saco de Douglas, no fundo de saco vaginal, compreende uma anatomia que, uma vez alterada, ou impossibilitada, você incorre no insucesso reprodutivo. Ou seja, essa é o que a biologia coloca como um categórico na sua análise, que a gente aqui está fazendo a discussão e fazendo essa disputa. Só existe essa forma de reproduzir hoje no humano, entre humanos, né? Só existe a cópula direta, né? Quantos de nós, eu desafio a todos nós, né, a quantidade de hoje de reprodução assistida entre pessoas endossexo, pessoas não intersexo, não necessariamente levou em consideração essa disposição anatômica entre o gameta do macho e o gameta da fêmea, ou seja, o aparelho reprodutivo macho e fêmea, não necessariamente ela precisa ter essa congruência anatômica para ela garantir sucesso reprodutivo. Esse é o desafio atual e também não é apenas da pessoa intersexo, né? Então, o que são esses estados intersexo? Eu trouxe aqui essa figura, que é o que muita gente do campo, que não é da área da saúde, não... Eu acho que a figura diz tudo, né? É uma anatomia que ela é atípica, ou seja, não é frequente a gente observar essas crianças, a gente observa mais porque a gente tem um serviço que drena essas crianças, ou drena esses adolescentes ou adultos que tiveram essa anatomia diagnosticada ao nascimento, né, e que gera essa angústia entre a equipe, né, desde a assistência do parto, até mesmo antes, né, a Thaís pode trazer a experiência dela vivida, e que gera esse frenesi, né, essa
essa urgência colocada no periparto, né, do neonato, né, do bebê, que nasce com essa anatomia, porque ele não tem uma definição clara, né, para quem está acompanhando, o neonatologista em geral, mas pode ser uma doula, pode ser, enfim, um obstetra, né, que não consegue fazer o preenchimento da declaração de nascido-vivos até há pouco tempo, né, não cabia um termo que pudesse ajustar, né, ou fazer pertencer como cidadão, cidadã, um indivíduo como esse, né? Ou seja, não dá para classificá-lo como macho, nem como fêmea, a gente generifica como masculino e feminino, e, portanto, o registro de nascimento não era feito. Isso foi uma luta aí que o movimento social tem feito, está fazendo, e que a Thais vai trazer para vocês. Então, essa é a anatomia de um estado intersexo atípico, né, que resulta num conjunto de procedimentos que eu gostaria que fosse de cuidados, mas em geral não é, são um conjunto de ações violentas que muitas vezes adultera essa anatomia para torná-la mais esteticamente mais aceitável pela sociedade, pelos pais, enfim, pela família, e isso a equipe médica se sente na obrigação, ou no dever, melhor falando, de fazer essas correções. Isso vem mudando, né? Acho que desde o Consenso de Chicago de 2005 é outro marco importante dessa dimensão biológica, né? Esse evento aconteceu em Chicago, né? E passa a definir essas condições que antes eram entendidas como intersex. Você precisa desbloquear. Eu deixei aqui que antes era conhecido como intersex disorders, né, ou distúrbios intersexo, passa a ser disorder of development, sex development, né, DSD, né. E nessa reunião com peritos, né, especialistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né, a partir de N dilemas trazidos, inclusive, pelo movimento intersexo internacional, especialmente o americano, traz esse compromisso de refundar essa categoria de estudo, né, na área médica, como distúrbios de desenvolvimento do sexo. Mais recentemente, em 2018, 18 para cá, 16 para cá, tem um movimento que altera esse termo de distúrbio, né, de disorders, para differences, né, para diferenças de desenvolvimento do sexo, DDS. É o mesmo D, mas com outra dimensão psicossocial mais inclusiva, né. Eu vou correr essa nomenclatura para quem for da área e tiver mais interesse. Houve uma mudança desses termos, que eram termos estigmatizantes, trazia muito sofrimento para a pessoa, né? E foi dado uma nomenclatura que ela condiz mais com a etiologia, com a origem daquela variante, né? Então, um termo como pseudo-hermafrodita masculino, hermafrodita, enfim, subvirilização do macho XY, ou submasculinização de um macho XY, deu o termo para DDS 46XY. Você percebe que o referencial aí é genético molecular, né? Então, aí tem um poder biométrico bem instituído. E assim outros nomes, né, como hermafrodita verdadeiro, se tinha o pseudo, tinha o verdadeiro, né, deu lugar para o termo DSD, ovo testicular, ou seja, naquela mesma glândula convive, né, harmonicamente região ovariana e região testicular. Os termos como homem XX, sexo reverso, XX, isso tudo caiu por terra, né? Hoje a gente quem publica nessa área, ele é quase que punido, né, se usar esses termos, ele não segue, né, na publicação, e é usado o termo mais
genético, né? 46XX, por exemplo, com uma DDS que ele é testicular, né? Esse diagnóstico e segmento, por que é importante, eu vou encerrando por aqui, dizendo para vocês que ele é importante na área biomédica, o diagnóstico, e esse é meu embate, às vezes, com o movimento social, porque parte, não são todas as condições, parte desses estados intersexuais, eles estão também associados, ligados, porque é um mesmo gene, e com outras alterações que têm repercussão clínica. Então, eu insisto no diagnóstico nesse sentido, e é o que a gente acompanha todos os dias. Então, eu tenho uma genitália atípica e eu tenho uma alteração num gene que eu vou chamar gene A. Esse gene A ele também tem ação sobre um tecido cardíaco, ele pode ter uma ação sobre um tecido renal. Então, aquela criança ou aquele adolescente, eu não estou interessado no diagnóstico etiológico para predizer um prognóstico genital, né? Para predizer ou justificar uma intervenção cirúrgica genital. Ao contrário, a gente quer preservar para um momento que aquela criança e adolescente entenda como necessário fazer ou não, se isso for importante para aquela pessoa. Mas aquele diagnóstico está associado a uma cardiopatia congênita. E eu preciso indicar o melhor tratamento para a cardiopatia congênita com base naquele gene que eu estou avaliando. Muitos desses genes têm função, que a gente chama função dual. Ele é um gene de formação gonadal, mas em outro campo ele é um gene que ele pode induzir tumores, né? Um exemplo clássico é o do WT1, o Human Tumor Type 1. Tem vários casos de pessoas intersexo que têm variações nesse gene WT1. E ele tem uma predisposição de 20 vezes a ter tumores, né? Gonadais. Outros têm, como nesse gene, tem alteração do podócito renal, né? De uma região que controla a perda de proteína do xixi, né? Da urina. E o indivíduo faz síndrome nefrótica. Ele não responde, essa criança, esse adolescente, não responde a corticoide. Vai para transplante aos 10, 12 anos. Eu preciso desse diagnóstico. Então, quando eu insisto que o diagnóstico é importante, dentro da perspectiva biomédica, é nesse sentido, né? Mas esse cuidado todo tem que ser centrado, de fato, no paciente ou no sujeito intersexo. Paciente, quando ele tem uma morbidade que precisa desse segmento, ele precisa ter uma comunicação aberta, eu acho que a Thais vai abordar melhor, ele precisa estar envolvido com grupos de apoio, eu acho que o pertencimento entre pares é uma saída, do ponto de vista psicossocial, fundamental, né, para se reconhecer como indivíduo intersexo, nem todos se reconhecem nesse lugar, né? A gente, ao melhorar o foco na experiência do paciente, né, e valorizar esse primeiro contato, porque geralmente o primeiro contato ele é desastroso. Aqui é um paper que a gente publicou, mostrando que essa dificuldade, eu trouxe aqui só para exemplificar a dificuldade que a gente teve, né, e tem tido, né, na hora que a gente tenta separar o que é um indivíduo com DDS, como ele é seguido no ambulatório, né, do que é um homem intersexo, né? E isso foi uma briga que eu tive com a Sociedade de Endocrinologia Americana, porque eu insistia que o termo era a história de um homem com uma condição de DDS, e não que ele fosse isso, né? Ele reduzia a uma variante genética, né? É um diagnóstico que a gente fez, um diagnóstico raro, difícil, e a gente contribuiu com a literatura nesse sentido, mas eu trouxe aqui mais no sentido de mostrar que essa disputa continua, né? Mesmo na área biomédica, para produzir dentro de um respeito à pessoa intersexo, a história da pessoa, ela é difícil, porque ela sempre é enviesada por uma visão patologizadora do estado intersexo, né? Cuidado psicossocial, a Thais vai pensar, dizer que esse cuidado, do ponto de vista biomédico, ele é trans, inter, multidisciplinar,
que vai desde o eticista, quem trabalha com bioética de proteção, até o bioquímico, passando por enfermeiras, ginecologistas, endocrinologistas, urologistas. Então, a equipe deve ser sempre pensada, quando a gente pensar em política pública, pensar nessa condição mais plural entre profissionais. Eu vou encerrar aqui e dizer que esse material eu produzi para a gente fazer um seminário lá em Manaus, e eu ia terminar colocando como é que a gente pensa as indicações cirúrgicas, quando elas são indicadas nessas pessoas intersexo. Não é a cirurgia compulsória ao nascimento, né? Mas as cirurgias que elas complementam, que trazem vida, sobrevida e qualidade funcional, né, a essa atipia genital. Eu encerro agradecendo aí mais uma vez ao Núcleo, né, à Universidade Federal de São Paulo, que dá esse suporte para a gente poder transgredir, né, esses padrões, né, constituídos de uma cis endonormatividade, né, e a gente, sem o apoio da instituição, a gente não conseguiria avançar. O nosso pai, mãe, um ambulatório que nos apoiou nesse estudo, nessa proposição, que é o CRT, então tem um carinho enorme pela ZIT, né, e aí eu sempre dedico um tempo dizendo da importância que o SUS teve para a formação, né, do ambulatório ou do serviço, né, que a gente tem hoje constituído na Universidade Federal de São Paulo. Não poderia deixar de agradecer à ABRAE, né, que é quem tem organizado essas lutas, né, no país inteiro, e a Abrasite, que é um órgão mais recente, que trabalha com a saúde integral, que eu tive o prazer de insistir que a Associação Brasileira de Saúde Integral para Pessoas Trans e Travestis pudessem, né, e devessem investir na inclusão da pessoa intersexo. Então, a Abrasite, a ABRAE e o CRT, meu muito obrigado. Fico aí à disposição de vocês. Muito obrigada, professor Magnus. Foi ótima a sua exposição. E a gente vai passar agora com a palavra a Thais. Eu vou fazer a breve apresentação dela. A doutora Thais Emília de Campos dos Santos é psicanalista e professora universitária, é doutora em Psicologia da Educação, socióloga, pedagoga e educadora física. É especialista em psicopedagogia, ciências políticas, educação especial, inclusiva e diversidade. É mulher intersexo e mãe de intersexo. É fundadora e presidente da ABRAE e é professora na Unesp. Bem-vinda, professora Thais. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. E passo para você a palavra. Queria agradecer, né, a estar aqui, né? E bom dia a todas, todos e todas. Primeiro, agradecer, eu acho que a gente tem que sempre agradecer a nossa ancestralidade, então eu agradeço a Val Torres, né, que foi ela que a gente não pode apagar, né, a luta intersexo, né, quando Val Torres traz ali uma tentativa de uma OI, que é a Organização Internacional Intersexo no Brasil, e é incrível que depois ela usa o nome Marta Freitas, e Marta Freitas conhece Johnny Freitas, e elas trocam muita conversa ali na USP, que a Johnny fazia, né, uma residência de teoria na USP, e a Marta procura a Dione, e ali que a Dione começa a se empoderar para se expor e ser, né, a gente considera a primeira mulher intersexo no Brasil a falar publicamente ali, né, sobre a condição, né, e cria a página Visibilidade Intersexo, e aí que eu também trago, né, uma grande agradecimento a Paula Sandrini Machado, porque ela não faz ideia o quanto ela... Quando eu tive o Jacob nasce, eu começo a buscar ali, eu estava internada ainda, né, no Google, pesquisar sobre o tema, e eu acho uma cartilha na época que não me contempla muito, porque não rompia com nada e me trouxe mais angústia ainda, e eu acho o texto dela, O Sexo dos Anjos,
É muito interessante, né, que o Magnus sempre referencia. E o livro do Jacob chama Jacob Entre o Sexo e Cartiopatia o Fez Anjo, por causa desse texto da Paula. Porque os médicos usavam o termo para o Jacob como se ele fosse assexuado, não a palavra intersexo, eles usavam assexuado, porque ele tinha digenesia gonadal pura, né? E que era como se fosse um anjo, né? E aí eu acho o texto da Paula e percebo que, na verdade, né, tem todo um debate ali. Então, só isso primeiro, esses agradecimentos. Sempre aprendo muito com o Magnus e conheci o Magnus brigando com ele. É nos debates que a gente aprende. E aí... Então, assim, gente, eu vou trazer uma fala... eu não vou utilizar slide. Eu vou tentar trazer uma outra abordagem, porque eu tenho sentido muito nos últimos anos, se existe uma violência contra as pessoas intersexo, existe uma violência enorme contra as mães de intersexo, porque a invisibilidade e o silenciamento delas é adoecedor, né? Então, vou tentar trazer um pouco a voz dessas mulheres que são silenciadas. E a gente, quando imagina mulher silenciada, às vezes imagina assim, que essa mulher silenciada é aquela mulher sem estudo, né, a dona de casa, e não é, gente. No grupo de mães de intersexo, a gente tem várias professoras doutoras em faculdades federais, a gente tem engenheiras, a gente tem jogadoras de vôlei da seleção. Então, essas mães são muito silenciadas. Então, eu fico pensando, por que esse silenciamento? Então, né, eu estou aqui na tentativa de trazer essas vozes, porque por N motivos eu sempre pude me expor, tá? E eu sei que é muito difícil essa condição de poder se expor. E daí que parte uma pesquisa que a gente realiza ali dentro da ABRAE, tá? Então, eu vou contextualizar isso um pouco melhor. E porque tem sido muito violento o que tem acontecido com essas mães, sempre aconteceu, né? E se uma mulher é intersexo, se um filho é intersexo, provavelmente essa condição intersexo, em muitos casos, não em todos, né, tem condições genéticas herdadas, tá? Então, elas também trazem histórias de silenciamento. Por isso que esse mês, quando eu dei a entrevista ali sobre a questão intersexo, eu falei assim, eu sou uma mulher intersexo. Eu tive um diagnóstico de intersexo com 15 anos. E para mim nunca foi, de verdade, sofrimento eu ser uma mulher intersexo. Tá? Eu passei por uma ou outra exposição médica, que talvez, por eu já ser militante, desde criança eu sou militante, né? Eu considero isso. Então, quando eu passei por essa exposição dentro de uma faculdade pública, eu dei risada dos residentes. Falei, nossa, que mente pequena, foi o que eu pensei deles, né? Ali na FAMEMA, em Marília. E quando eu fazia faculdade lá na Unesp, né, eu pensei, nossa, que cabecinhas, né, mas assim, porque eu sempre tive acesso a médicos que tinham uma perspectiva de cuidado integral. E aí eu acho muito importante, quando a gente fala de intersexo, eu posso falar do Brasil, tá, porque é onde eu estou inserida. O problema é o recorte de classe social. Karl Marx explicaria bem isso. Porque o que eu tenho percebido se eu posso escolher meus médicos, eu não vou sofrer violência. Raramente vou sofrer. Porque eu sou vista como cliente. E o recorte, né, de classe interfere muito. E agora, se eu não posso escolher meus médicos, eu sou jogada para lá, para cá e negligenciada, ou eu tenho que cair naquela normativa do Conselho Federal de Medicina. E isso, para mim, fica cada vez mais claro no trabalho ali com a ABRAE, porque quem veio para a ABRAE é quem não está tendo um cuidado médico adequado, tá? E eu percebo muito isso, não sou privilegiada, não sou rica, mas eu sempre tive acesso à rede particular, então talvez eu não tenha passado por isso, a única vez que eu fui exposta foi quando eu utilizei o serviço público, infelizmente, gente. Não que todos os serviços públicos sejam assim, porque tá aí o Magnus e outros serviços que a gente tem indicado muito por ter esse olhar, mas são poucos, tá? E então, assim, é muito complicado que a gente vê acontecer. E eu tenho visto isso acontecer com as mães de intersexo, por exemplo. Levei na clínica do fulano tal. Nossa, que maravilha. Levei em tal lugar. Gente, isso é muito real.
Então, assim, é muito sofrimento e esse despreparo, porque uma coisa é quando chega ali, por exemplo, o ambulatório do Magnus, a pessoa já passou por uma série de coisas até chegar ali. Mas quando nasce um bebê intersexo numa cidade do interior, o médico grita, o bebê é hermafrodita, cede da mãe, você não quer dar para adoção, né? É isso que a gente depara. Agora, se eu faço o meu parto, eu quero o obstetra tal, porque ele coloca música na hora do parto, ele põe a luzinha que eu gosto, da cromoterapia, mas meu bebê é intersexo, que foi o que aconteceu comigo. Olha, eu chego para o meu ginecologista Eduardo, aquele povo da cardio, porque tem sim atravessamento da questão intersexo com questões de comorbidade, gente, questão intersexo é congênita. Negligenciar que vai ter outras questões de comorbidade, eu acho que é quase delírio, tá? Me desculpa. Uma coisa é um cuidado para não patologizar. Agora, eu, como mulher intersexo, a vida inteira, quase todo mês, eu tenho que ir no médico. E olha que minha condição, né? O Marcos fica bravo quando a gente fala, é uma condição leve, classificando os níveis de intersexo, que é diferente de uma pessoa que nasce com genital atípico, que tem questão congênita, vai ter mais, de genesia gonadal, a maioria vai ser cardíaca, eu vejo isso na BR, a gente perdeu uma diretora, tinha de genesia parcial gonadal, morreu de uma questão cardíaca. Eu vejo isso nos grupos, esse ano, no grupo lá de mães de Klinefelter, porque é meio que separado ali também, já morreram 3 bebês Klinefelter. A mortalidade de intersexo é muito alta. A gente tem que falar da pauta de gênero, mas a gente não pode também pensar, se eu falar dos cuidados de saúde, eu estou patologizando. Não, só estou sendo realista, gente. Tá? É uma questão congênita, vai ter outras questões congênitas nesse corpo que precisam ser cuidadas. Tá? Então, quando eu trago ali essa questão do recorte, por exemplo, no meu parto, eu escolhi a pediatra que ia estar, eu escolhi o obstetra que estaria ali comigo, porque eu tinha medo da equipe da cardio. E é exatamente isso, que era uma equipe de necropolítica, tá? E aí, eu posso chegar ali tranquilamente para a equipe que fala, olha, seu bebê tem um genital atípico, nesses casos a gente faz uma vagina nele, você educa como menina, porque é mais fácil a cirurgia, e olhar para a cara deles, olha, eu não quero que vocês cuidem do meu filho, porque eu não concordo com vocês, estão demitidos. Essa é a relação. Recorte de classe social. Tá? Não é todo mundo que vai poder falar isso. E não é só por uma questão de classe, é por questão de empoderamento. Porque eu percebo isso nas mães também. Porque, às vezes, elas têm um nível socioeconômico ali, né? O Brasil classifica por nível A, B, C, não sei o quê, né? Mas elas não tiveram esse questionamento, esse empoderamento. E aí eu escuto um outro médico sozinho falar, vocês ficam operando esses bebês quando eles nascem, depois com 20 anos me procura querendo reverter e não tem como. Eu, então acontece isso, então é você que vai acompanhar meu filho. Né? O direito à escolha. Será que eu tenho direito à escolha em todos os serviços de saúde? Então é disso que a gente tem que falar, né? Então eu vou trazer, né, rapidamente aqui, deixa eu colocar aqui. Eu vou pôr a tela inteira, tá, gente? Porque são várias coisas. Aí depois, se não der certo, são você. Não, para compartilhar com áudio tem que ser uma guia. Então, eu vou entrar por partes. Vamos lá. Aqui eu vou trazer um pouco deste artigo. E eu aprendi com a Erika Hilton uma coisa. Quando eu fiz esse artigo, eu falei, vou ser criticada, vão falar que eu sou arrogante, né? Que falem, porque ser a Thaís e lutar e ser a primeira mulher e mãe intersexo no mundo a falar publicamente que seu filho é intersexo e passar mais de 8 anos e eu ainda ser apontada como a única mulher no mundo, a única mãe no mundo a falar publicamente, a lutar pelos direitos da criança intersexo, não é fácil, não. Então, eu peguei uma fala ali da Erika Hilton num evento que eu estive com ela agora, né, acho que foi em setembro, onde ela fala, né, que realmente ela se orgulha do que ela é, do que ela luta e tem que fazer, e assim como eu deveria me orgulhar, porque não é fácil o que nós fazemos. Né? Então, isso aqui vem de uma pesquisa ali da minha área, né? Eu sou formada também em ciências sociais, então, a Mães e as Lutas por Política Pública para Criança Intersexo. Por quê, gente? É um estudo que eu vou partir ali da minha história e eu começo a pensar, por que só a minha história aparece? Né? Sendo que eu conheço as outras mães, elas estão ali comigo e elas têm lutas diárias, o tempo todo elas estão lutando
né, pelo direito dos seus filhos, pelo direito de registro, pelo direito à medicação, por um atendimento digno, e elas são invisibilizadas, né? E aí elas são culpabilizadas por todo mundo. Vem o médico e fala, é a mãe que quis tal coisa, né, operar a criança. Aí vem o ativista que não tem um olhar de empatia e não consegue reconhecer o machismo estrutural, principalmente que existe contra mulheres que são mãe, porque mulheres que são mãe, né, que exercem a maternidade, elas sofrem muito mais misoginia, e é tão estrutural que a gente vê ativistas de direitos humanos falar assim, é porque a mãe, e culpabiliza aquela mãe o tempo todo, e não pensa, e essa mãe? Vulnerável no pós-parto, cheia de medicamento, chega o biopoder branco, né, com jaleco branco, e fala, olha, para essa doença que seu filho tem, é melhor operar logo e fazer isso e tal. E eu achava que eu não deixei operar meu filho por causa do meu mestrado e doutorado. E aí, uma vez, uma professora da Unesp, com muito mais titulação que eu, muito mais tempo ali de trabalho numa banca, falou, Thaís, você fala que você não deixou operar em teu filho por causa do que você fazia doutorado. Mas se eu tenho ali, teu filho nasceu numa universidade pública, e aí vem meu colega livre docente, porque era livre docente, todos os médicos que atenderam meu filho, todos eles, e fala, olha, para isso que seu filho tem, é melhor fazer essa plástica. Eu ia pensar, bom, meu colega livre docente expert nessa área, tá certo. E aí eu fiquei pensando nos níveis de desenvolvimento sociomoral ali do Colbert, né? Eu sou pós-convencional, então acho que tem a ver com isso. Mas aí eu comecei a pensar realmente, gira em torno da minha história de vida, onde desde criança eu tenho que lutar por uma série de questões, onde eu fui vítima de pedofilia, onde eu fui uma pessoa que passou por exploração sexual, e eu passei por vivências as quais, de repente, resultaram num grande empoderamento, né? Então, vamos lá, não é fácil, então, pensem o que quiser, nossa, falar de si mesmo, e eu penso assim, não, eu que sei minhas lutas, tá? Então, aqui eu já falei um pouquinho da questão intersexo, que vai ter um atravessamento, sim, com questões congênitas de saúde, e eu negar isso é negligenciar cuidados, tá? E não é patologizar é outra coisa. Ai, coitada, é intersexo, meu Deus, ai. Então, ele só pode ir na consulta com a mãe até 40 anos, isso é patologizar, tá? Que é diferente de cuidados com saúde, tá? E aí, eu começo a pensar, né, partindo do questionamento, né, com a famosa resolução do Conselho Federal de Medicina super desatualizada que o Brasil segue. O Brasil segue em alguns lugares, gente. Essa resolução, ela desampara os médicos também, porque os médicos que pensam no cuidado integral da criança intersexo, eles não concordam com essa resolução. E, ao mesmo tempo, a gente vê na rede particular ela não ser seguida porque os médicos concordam com a OMS, né? E aí eu vou partir um pouco do nascimento do Jacob para trazer um pouco o que foi feito nesse artigo aqui. Que esse artigo vai fazer o quê, né? Estudar a luta das mães de bebês intersexos devido à total ausência de políticas públicas e violações de direitos humanos dessa população. Então, o objetivo geral é apresentar o movimento social de mães de intersexo, específico a apontar as conquistas pelo movimento social de mães intersexo cadastradas da ABRAE. Tá? Então, há principalmente um apagamento, opressão vivenciada por essas mães, em que estas são sempre culpabilizadas por qualquer decisão sobre seus filhos, filhas e filhos intersexos. Assim, é necessário um olhar para essas que têm sido agentes de mudança e implementação de políticas públicas. Né? Quando a gente escuta, eu que sei o impacto que quando alguém que nunca pegou um bebê intersexo no colo, quando alguém que nunca ficou com um bebê intersexo numa UTI, quem nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se alimentar para ficar cuidando, porque crianças intersexos têm muitas questões metabólicas, tá? E vem falar, a culpabilizar essas mães. E aí eu fico pensando uma coisa que eu acho muito grave, quando eu escuto ali esse monte de julgamento que silencia. Essas mães, a gente tem... de verdade, gente, esse ano eu tive 2 tentativas de suicídio de mães de intersexo. Então, isso precisa começar a ser trazido. E uma deixou uma carta que queria que eu criasse o filho dela. Sabe, gente, é muito complicado, é muito violento isso. Então, né, pensar ativismo com responsabilidade, né, e não
só culpabilizando quem também é vítima e oprimida pelo sistema. E aqui eu vou trazer o que mobiliza, né? Então, assim, o surgimento de diversas políticas públicas no Brasil inicia a partir do movimento social liderado por mães, que ao sentirem, vivenciarem uma série de negligência e ausência de suportes não acesso a cuidados com a saúde e ao direito à educação escolar, se mobilizam, se organizarem em coletivos e fundam associações. Então, a fim de requisitar e sanar o que o governo deveria oferecer. Exemplos disso é o quê, gente? A PAI. A PAI, ela surge do movimento social de mães. Uma mãe que não, e várias outras mães que não conseguiam escola para seus filhos, e diferente das outras mães que podiam trabalhar e deixar seus filhos em creche, essas mães não podiam. Tá? E isso leva a cada vez mais vulnerabilidade. Se você tem uma criança que, na época, usava o termo excepcional, você vai ter muito mais gasto com medicamento, saúde e tudo mais, que é o que acontece também com criança intersexo. A gente gasta muito mais do que as outras mães. E aí você não pode trabalhar. Então, assim, daí vem o surgimento das APAES, de também ter uma escola onde os filhos fossem, né, recebessem um cuidado adequado, uma educação adequada. A outra associação, a Associação de Mães e Amigos e Adolescentes em Risco, que é a AMAR, a Associação Brasileira de Síndrome de Williams, Mães da Sé, Mães pela Desigualdade, Mãe de Maio, Minha Criança Trans, associações de mães de anjos de Minas Gerais, né, que é o vítima de caso da política da Zika vírus, Mães de Autista da Paraíba, Coletivo Mulheres Aflitas Maria da Penha, Associação Brasileira Intersexo, né, isso aí está no Fundo Brasil, que são algumas das associações que foram criadas a partir da luta de mães, né. Então, essas mães tão invisibilizadas, gente, elas têm uma luta no silêncio, né. Então, aqui eu vou trazer um pouco o recorte ali, trago um pouco da minha história. Não foi fácil, não é fácil ser a Thaís, porque eu recebo muitas críticas, né? Ai, eu já escutei dentro de uma audiência no Tribunal da Justiça, lutando ali pelo registro para crianças intersexo de uma, né, defensora que tem assim, é uma mãe insatisfeita que fica com esse papo de biopoder. Gente, é certo uma mãe ficar sem auxílio maternidade, uma criança ficar sem cartão SUS? Não é biopoder. Por que as outras crianças têm, a intersexo não pode ter? Então, assim, e aí a gente consegue acarretar um monte de coisa, gente. Então, assim, da história, da visibilidade do Jacob, a gente consegue documento da Defensoria do Rio Grande do Sul, a gente consegue a articulação da Lei de Conscientização contra a Mutilação Infantil, o primeiro documento, que é o Informativo de Saúde para Bebês Intersexos da Secretaria de Saúde de São Paulo, a resolução do Conselho Regional de Psicologia, né, sobre pessoas intersexo, e todos esses documentos não são só pioneiros no Brasil, são no mundo, né? E por que a gente tem que silenciar todo esse trabalho, né? Então, e várias publicações, livro, audiência pública ali, que é feita primeiro em 2019 na OAB, vem, né, de eu chegar lá e falar, olha, né, vamos fazer a audiência da Defensoria da União, tudo são iniciativas que vêm ali dessa luta mesmo, de ficar procurando, ficar o dia inteiro ali fazendo, né, a cartilha informativa ali da genética com a Unifesp, que tem um joguinho pedagógico além do binário que é muito interessante. Então, vários materiais são produzidos, a transcrição da audiência da Defensoria, né, e várias PL, projetos de lei. Então, a gente tem hoje uma de notificação de DNV, a outra ali de regulamentação, né, das cirurgias em bebês intersexo, até onde é estética, onde que não, né, junto com o PT. A gente tem o Estatuto da Pessoa Intersexo, que tem sido, né, realizado desde 2017, uma luta ali que a gente vem travando, né, e agora parece que vai sair, né. Então, eu vou trazer aqui dessa entrevista, né, um estudo etnográfico, eu entrevisto as mães ali, né, da ABRAE, não entrevisto todas que estão cadastradas, porque essa pesquisa tinha prazo para entrega, né? Então eu trabalhei com o que deu tempo. E aí a gente vai ter assim, né? A maioria das mães são pardas, né? 2 brancas, 1 negra, em relação à religião, 2 católicas, 2 evangélicas, 1 espiritualista, 1 ateia agnóstica, 1 sem religião. Aqui, quando, né, você descobre ali que a criança é intersexo, né? Então a gente vai ter 28% no pré-natal, 57% no nascimento, 14% na adolescência.
E aí, as dificuldades de registros, né, e emissão de nascimento, né? Então, apenas as mães que descobriram a condição intersexo no nascimento que apontaram dificuldade no registro, né? Mas aí, o que acontece? Dificuldade nenhuma. Registrei sexo indefinido, já peguei provimento conquistado por Thaís. Na época, foi registrado como menino. Tivemos dificuldade, demorou 9 meses de registrar, pois não havia ciência da possibilidade de registro com sexo ignorado, descobrimos depois através da BRAE. Registrei como menina sem problemas. Como os exames deram que era XY positivo, ela foi registrada com nome masculino, mas não houve problema. Essa criança foi retificada depois com 1 ano. Não, ele não pode ser registrado, falaram que só após o resultado cariótipo. Sim, porque combinei com os médicos não notificar que era intersexo. Aí a mãe conseguiu registrar. Na época, registrou como menina. Então, sobre os diagnósticos ali que trazem a vivência intersexo. Gente, intersexo é uma vivência psicossocial, biopsicossocial. Tá? Que vai vir em decorrência de um corpo que foge desse binarismo. Então, a gente vai ter ali hiperplasia adrenal congênita, hipoplasia de células, do hipogonadismo hipergonotrófico, síndrome de Kalman, insensibilidade antimileriana, uma ainda está em estudo, o diagnósticos, né? E aí a mãe relata um pouco aqui, né? Então, sobre a proposta de cirurgia na infância, relato de angústia e violência institucional dessas mães. Sim, foi complicado, muito nervosismo, muita vontade, mas na época eu pensei que era melhor para meu filho. A médica sabia de tanta coisa que eu desconhecia. E por seguir a orientação dela, meu filho melhorava a cada dia. Sim, busquei vários especialistas para confirmar a necessidade. Só soube da condição intersexo aos 15 anos. Sim, foi proposto que houvesse a realização de alguma cirurgia de hormonização. Ainda nos primeiros meses de vida era difícil e sofri bastante, pois apesar de não haver nenhum prejuízo funcional, a questão de saúde do meu filho sempre era posta em pauta como algo a ser corrigido. Eu sempre enxerguei como estratégia de adequação de gênero, não realizamos hormonização ou cirurgias até o presente momento. Acompanhamos a saúde dele, se houver alguma necessidade visando a qualidade de vida por algum prejuízo funcional, estou de coração aberto, mas até o momento ele não apresenta essa necessidade. Priorizo que ele cresça com familiaridade sobre seu corpo, para ter autonomia de escolha. A outra não fez a cirurgia, não pelo fato de não ter sido diagnosticado intersexo, o hormônio era justo para masculinizar e desenvolver o testículo, né, que foi a regulamentação em 96, depois que ela vai entender, né, a condição intersexo. Não falaram que era uma condição estética e para esperar quando crescer incomodar ela operar. Então, nesse caso, falaram que era só estético e para esperar crescer, né? Então, a gente vê médicos com essa conduta de, né, espera que essa criança escolha. Não, só descobriu na adolescência. Sobre ser mãe de intersexo, né? Nota-se que a busca e o foco das mães é pela qualidade de vida de seus filhos, né? E de preservar a dignidade. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí, era constrangedor ele ser atendido no hospital universitário. Mesmo com todos os cuidados, mas os estudantes iam à parte íntima. Fazia parte da consulta em alguns momentos. Eu e o pai optamos por colocar num plano de saúde no qual apenas uma médica atendesse. A documentação foi alterada quando ele já estava com mais de 18 anos. Tivemos a colaboração do Mães pela Diversidade. Saúde. Infelizmente, todos os exames necessários para diagnóstico foram feitos de forma particular, nem mesmo o plano de saúde cobria. É uma realidade, gente, super difícil. Demorei muito para fechar o quadro e encontrar um bom endocrinologista. Na minha trajetória, enquanto mãe, percebo que há uma grande defasagem no manejo da parte da equipe de saúde no que diz respeito a acertar o termo intersexo, e em aceitar o paciente em sua integralidade, sem olhar com as necessidades de adequá-lo ao gênero feminino ou masculino através de cirurgia e administração de hormônios. Luto para que a existência do meu filho não seja posto como indevida ou digna de adequação, mas que ele seja aceito de forma como ele é e que os cuidados tenham ênfase na promoção de qualidade de vida, partindo de quem ele é, não de torná-lo algo diferente. Muitas correrias em médicos, não tive porque ela foi criada como menino. Empoderar, desmistificar, naturalizar o acesso a médicos que realmente conheçam o assunto e respeitam a criança como sujeito. Achar atendimento médico adequado, os médicos não sabem nada sobre minha filha, é um jogo de empurra. Aí aqui vai falar da atuação da BRAE, aí pulando aqui
as demandas, né? Sou a mãe mais feliz do mundo, ter um filho intersexo não me fez menos ou mais mãe que as outras. Somos mães. É belíssimo ser mãe. Eu gostaria de ter, na época, mais informações sobre a condição do meu filho, sem informações mais claras, sem poder conversar com as pessoas. Arrependo-me tremendamente que permiti que fizesse no corpo do meu filho, tremendamente. E isso marcou física e psicologicamente e me marcou psicologicamente também. Não estava nem conseguindo trabalhar recentemente, estou de licença prêmio. Então, assim, gente, essa é uma mãe que aconteceu a cirurgia e depois ela vê outras possibilidades e ela vive muito mal por isso. Acredito que a Brai possa fazer trabalhos psicoterapêuticos, aí vai trazer uma série de questões. Graças a Brai, achei um endócrino especialista em intersexo, a violência com pessoas intersexo com família muito frequente e invisibilizada. É importante promover diálogos durante todos os anos. Aí, gente, pulando aqui um pouco, então, né, resumindo, né, o movimento social emergente no Brasil tem conseguido conquista, mas ainda requer que sejam feitas políticas públicas para que essa população que sofre tantas violações de direitos básicos, né? Então, a gente nota que a maior demanda das mães é por serviços de saúde adequado e digno para seus filhos. Compreende? A gente, todas ali, o debate da questão de gênero é muito grande. Mas a preocupação, gente, de qualquer mãe é se ela vai enterrar o filho ou não. É se ele vai chorar ou não. Então, tem mãe ali que já retificou 3 vezes. A criança tem 4 anos, foi registrado sem sexo, depois menino, depois foi para menina, aí a criança faz 4 anos, começa a se identificar mais com menino. Super fácil retificar documento de criança intersexo. A Brai faz várias retificações. Às vezes, só via cartório já retifica. Né? Não é igual de uma criança trans. Porque da criança intersexo a gente tem um laudo médico. E esse laudo faz com que a gente consiga retificar, né? Tem sido muito fácil. Eu lembro do Jacob, o promotor falou para mim, tá, se todo mês você quiser mudar o gênero dele, você muda. Só que pôr intersexo que você quer, eu não vou pôr, porque senão vai vir um monte de religioso na porta fora, porque eu queria pôr intersexo no do Jacob. E aí, por isso que é importante, né, pensar na questão ali registral, né? A gente tem discutido muito isso, né? E me surpreendeu, eu abri uma enquete ali com as mães, tinha no grupo ali, mais de 30 mães, né? Como vocês queriam o registro, né? Que a gente está discutindo isso na justiça. Masculino, feminino, ignorar o sexo ou intersexo. Ali eu tenho muitas mães que já conseguiram ignorar o sexo da criança, dar uma educação sem expectativa de gênero, né? E algumas colocaram o nome neutro, elas vão escolher escolhe a escola e tal, e outras não. Gente, vai muito igual eu falo. O Brasil é muito diverso, a gente tem mães do Brasil todo. E aí, o que acontece? Me surpreendeu, porque eu pensei, eu realmente não achei. 95% das mães responderam que queria ter registrado como intersexo, inclusive mãe de pessoas com 20, 25 anos, mãe de pessoas com 40 anos, porque é muito interessante o grupo de mães. Porque a gente tem ali desde as mães muito jovens, que têm 16, 17 anos, que são mães já de intersexo, a gente tem mães de 25 anos, mães de 30, e a gente tem mães que os filhos já estão com 40 anos, a gente tem mães de ativistas intersexo ali, então é muito interessante, me surpreendeu, 95% queriam intersexo, falei, uau, né? Eu não esperava, de verdade, me surpreendeu mesmo, porque ali a gente também tem a questão de diferentes, eu estou encerrando lá, já, diferentes religiões, e isso pegou muito para mim, essa questão porque às vezes as pessoas falam, é religião, não é, gente. Eu vejo que na questão intersexo, ali na prática, a questão religiosa não pega muito, não. E nem a questão política, porque a gente atende Brasil todo, a gente atende pessoas intersexo, não interessa qual seja o posicionamento político dela, e não interessa qual seja a religião, né? Nem a classe social, nem o gênero, nada. E eu tenho percebido muito isso, né? Que às vezes as pessoas falam, a gente tem pai que é pastor de igreja, que foi contra a cirurgia, que fala, olha, minha filha acabou sendo operada com 15 anos e hoje ela só tem amigas, e eu fico pensando, será que fiz certo em ter operado? Então, assim, esses questionamentos. Então, eu vejo um discurso de Brasil nas redes sociais, um Brasil na prática de quem está ali realmente com pessoas, atendendo numa sede, né, pondo crianças intersexo junto para brincar, adolescentes intersexo junto em grupo, mães junto, né, ativistas junto, né, que é bem diferente quem só fica teorizando ali, fazendo
né? Então, assim, é muito diferente quem convive mesmo ali com as questões, com a sociedade, com a cultura e com as diversidades todas, né? Então, é minha percepção. Eu ia passar um vídeo, mas eu acho que não vai dar tempo. Infelizmente não, Thaís. A gente tem que passar para a fala da Paula, mas muito obrigada pela sua fala, pela sua exposição e também por trazer essa visão das mães, né, de pessoas intersexo. Se você quiser me mandar o vídeo, eu posso passar para o pessoal depois. Tá, depois eu mando o link. Isso, manda o link e manda do seu artigo também, por favor, para eu passar para o pessoal. Eu ia falar dos livros rapidinho, né? Sim. O livro que a Brai lançou agora, né? Organizamos Intersexualidade e Estudos Acadêmicos, eu e Dione Freitas, e tem capítulos aqui separados por área, tem um capítulo ali do grupo de estudo da Paula Sandrini. Então tem vários capítulos, gente, depois quem quiser. Aqui tem o link depois. Pode passar para a gente, por favor. Eu vou jogar o link aqui depois, que tem todos os livros. Perfeito. Comprando direto da Brai, ajuda a Brai. Se comprar na editora, não ajuda a Brai, tá, gente? Por favor. Obrigada. Chame no WhatsApp da Brai. Sendo bem sincera. Eu vou fazer a apresentação da Paula, então, pessoal, obrigada de novo, Thaís. Paula Sandrini Machado é psicóloga, doutora em antropologia social, é professora do programa de pós-graduação em psicologia social e institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora adjunta do NUPSEX, Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero da mesma universidade. Por favor, Paula, a palavra está com você. Então, gente, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, sincronamente, ou as que irão assistir, né, depois aí. Eu queria primeiro agradecer imensamente ao Núcleo, né, Trans Unifesp, pelo convite de participar, que eu faço agradecimento para a Bruna, né, mas em nome, né, do Núcleo. E também agradeço por estar super bem acompanhada aqui, né, pelo Magnus, pela Thaís, que acho que já são parceiros, assim, de longa data, né, os dois. Aliás, Thaís e Magnus, eu fiquei aqui super emocionada, assim, me sentindo muito grata, imensamente homenageada pelo modo como vocês trouxeram esse meu texto, que já é de 2005, né? Eu podia escrever um Sexo dos Anjos revisto, né? 20 anos depois, para ver, assim, enfim, né? Coisas, porque inclusive vocês falando aqui, já me provoca milhões de outras questões, né, que eu acho que não estavam colocadas lá naquele momento e que eu acho que muitas coisas, né, foram acontecendo. E, enfim, eu já fico assim bem inspirada, né, para pensar outras coisas, né. Antes de começar, eu queria começar com uma fala, um trecho de um texto publicado pelo Mauro Cabral, que é um historiador argentino e ativista intersexo também, aí, né, que nos acompanha de longa data. Foi publicado em 2008, na página 12, para um pouco provocar esse debate, né? Então, ele diz assim, o Mauro Cabral, abre aspas, os assim chamados intersexuais não somos outra espécie humana, senão que a encarnação da diferença sexual como pesadelo humano. Imaginemos que vivemos em um mundo onde se presume que todos somos homens e mulheres com corpos sexuados padrão. Agora, imaginemos que vivemos em um onde todos o devemos ser. Vamos imaginar. Eu espero, então, a partir, né, dessa provocação inicial aí do Mauro Cabral, para a gente ficar pensando, né, poder contribuir hoje com alguns elementos do que eu trabalhei, né, e sigo trabalhando aí. Quando eu estava fazendo a fala, eu pensei assim, gente, nesses quase 20 anos, né, desde 2004, 2008, ali, que foi meu doutorado, né, mas que eu venho trabalhando, analisando, então, alguns... deixa eu só botar aqui um cronômetro para mim. Analisando seja a gestão médica da intersexualidade, que foi, né, meu trabalho inicial, assim, seja aproximando esse debate ao modo como as pessoas intersexos se relacionam com serviços de saúde, né, com os profissionais de saúde, e ao modo como eles se relacionam com os processos de medicalização e patologização
atrelados à gestão médica do corpo sexuado, né? Então, como eu falei, essa trajetória começa lá em 2004, com a pesquisa que eu realizei para o doutorado, que foi num hospital público no sul do Brasil, que foi de 2004 a 2008, né? E parte do que eu vou falar aqui também está publicado num artigo, né? Uma parte das análises, num artigo que eu publiquei lá em 2020, num livro que chama Direitos em Disputa, que se intitula Intersexualidades, Bioética e Negociações Técnico-Políticas, que foi assinado por mim e por uma orientanda na época, a Janaína Freitas. Então, mas a minha ideia geral é a gente levantar algumas pistas para pensar sobre o que a gente chamou nesse artigo, eu e Jean, né, de negociações tecnopolíticas em torno da intersexualidade, e que talvez possam ser melhor descritas, pensando, né, hoje, como disputas, como falou Magnus, né, disputas mais do que negociações, né, porque, enfim, a negociação a gente parte do princípio que, né, que vai ter aí algum tipo de diálogo um pouco mais simétrico, né, e eu acho que as disputas falam mais, né, de relações mais controversas, digamos assim, nesse campo, do que propriamente negociações, né. Então, essas disputas, elas apontam, entre outros elementos, para um conjunto de práticas acionadas para que um determinado diagnóstico funcione, né? Para que ele atue, coordene vários elementos múltiplos, por vezes controversos, como eu falei, contraditórios, né? Esses elementos, eles vão envolver materialidades distintas, como eu tenho pensado, né? Então, o que poderiam ser essas materialidades, por exemplo, né? Um manual de doenças, né, como a CID, por exemplo, né, um manual de doenças psiquiátricas, tipo DSM, a indústria farmacêutica, né, as políticas de Estado, instrumentos cirúrgicos, né, envolvem também substâncias, né, como hormônios, exames, acho que Magnus trouxe aí na fala dele, né, várias dessas coisas, exames, imagens, agulhas, vão envolver sociedades médicas e as suas resoluções, né, como a gente também viu aqui, envolvem corpos que se relacionam também, né, corpos das mães também, como a Thaís trouxe aqui, né, e que são também feitos e produzidos nessa relação com esse monte de outras coisas, né, com essas materialidades, né. O Magnus, por exemplo, falou, e isso eu não tinha colocado aqui, mas te ouvindo, né, Magnus, eu fiquei pensando como isso tem relação, assim, com isso que tu falou sobre o diagnóstico, né, como um diagnóstico ele pode ser ligado tanto a uma patologização do corpo sexuado, né, e a necessidade da sua correção, digamos assim, mas ele também pode estar conectado a outras condições corporais e a outras práticas que podem não envolver de forma alguma, né, o corpo sexuado, uma intervenção sobre o corpo sexuado, por exemplo, né. Eu acho que essa é uma questão super importante e interessante da gente pensar, problematizar, para pensar o cuidado em saúde, como falou a Thaís, né? Então, quer dizer, o cuidado em saúde, essas distinções aí entre patologização e medicalização, eu acho que elas são fundamentais para a gente poder pensar o cuidado em saúde, né? Mas, enfim, essas disputas, elas também vão envolver, finalmente, distintas economias, distintos modos, né, daquilo que vai contar como uma evidência. E é isso que eu também quero um pouco pensar aqui com vocês, né? Assim como aquilo que vai ser considerado, portanto, uma boa prática, né? O meu argumento, a partir da perspectiva de uma filósofa que eu tenho trabalhado assim, nos últimos tempos, que chama Anne-Marie Moll, é que tanto corpos como evidências, quanto diagnósticos, eles são múltiplos, né? A gente pôde ver aqui, só por essas, né, por as duas falas e por algumas coisas que eu vou trazer aqui, né, que como essas coisas são múltiplas e elas são feitas nessas práticas cotidianas, né? Seja nas práticas médicas, seja nas práticas envolvidas no cotidiano das pessoas, né? Na escola, dentro de casa, nas famílias, etc. Essas práticas, elas são, ao mesmo tempo, locais, né? Ou seja, elas têm um contexto sociocultural localizado, né? Mas elas estão escritas também em redes globais, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o mercado farmacêutico, né? Outras políticas globais de saúde, etc., né?
E elas também são atravessadas interseccionalmente, acho que isso a Thaís também trouxe super bem, por marcadores como classe, raça, regionalidade, gênero, relações norte-sul, né? Então, como que é falar de intersexualidade nos Estados Unidos e como é falar de intersexualidade no Brasil, né? E no Brasil, como é falar de intersexualidade em São Paulo, na capital, e no interior, por exemplo, de cidades interior do Nordeste, por exemplo. Eu estive numa banca do trabalho da Ana Celi, acho que a Thaís conhece, né? Que trabalha justamente sobre essa questão das diferenças entre diferentes regiões do Brasil, que eu acho que é super interessante também para a gente pensar essas diferentes modos, né, com que funciona também a abordagem da intersexualidade. Inegavelmente, né, nas últimas décadas, ocorreu uma série de transformações políticas, socioculturais, técnicas e tecnológicas no campo da produção de conhecimento, tanto nas ciências humanas e sociais, né, como mais particularmente nos estudos nas ciências biológicas, né? Se a gente pensar, por exemplo, no campo da biologia molecular, etc., que vão provocar alguns deslocamentos no cenário em que essas práticas e esses protocolos eles vêm sendo utilizados, né? Nesse tempo também, a gente vai assistir a um incremento das pesquisas e perspectivas críticas em relação às intervenções biomédicas precoces em vários campos, além daquele protagonizado internacionalmente pelo movimento político intersexo, obviamente, desde os anos 90, né? Então, a gente pode citar aí as ciências humanas e sociais, que têm sido aliadas mais antigas, né, nessa crítica, mas também, mais recentemente, a gente tem visto abordagens, eu estava falando com a Bruna antes, inclusive, né, abordagens crescentes aí no campo do direito, né, e, embora mais timidamente, né, Magnus, mas alguns movimentos também aí no próprio campo médico, né, que acho que tem que ser produzido, né, acho que no Brasil a ABRAE tem sido, né, um importante catalisador, assim, desses movimentos, né, ou desses diálogos, né. Além disso, a partir das reivindicações do ativismo intersexo, que vem sendo articuladas, então, internacionalmente desde os anos 90 e de pesquisas em distintos contextos nacionais, organizações dos sistemas internacionais de direitos humanos têm conclamado os estados para o fim de procedimentos medicamente desnecessários em crianças intersexo, com base no reconhecimento de que essas intervenções elas violam direitos humanos, né? Tais como o direito à saúde, a integridade mental e física, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito de estar livre de tortura e de maus tratos, além do direito à autonomia. Essas orientações elas já podem ser encontradas hoje numa série de documentos de organizações de direitos humanos ao redor do mundo. Tá aí, Bruna, né, estava conversando comigo, fez o TCC dela também nesse campo, pode nos ajudar aqui nessa conversa, inclusive. Mais especificamente no Brasil, né, além dessas produções acadêmicas, críticas, né, que enfim, começam a aparecer mais a partir dos anos 90, a gente vê a ascensão do ativismo político, né? A Thaís falou da Val Torres, mas digamos assim que mais coletivamente, né, Thaís, o primeiro grupo vai ser a ABRAE, né, assim, mais consolidado como coletivo, assim, e que, né, embora essa organização seja recente no país, acho que como a Thaís falou, já registra uma série de conquistas e avanços no campo da proteção e promoção de direitos das pessoas intersexo. Então, a ABRAE, né, inicia lá a regulamentação em 2018 e vai ser oficializada em 2020. E a gente tem depois, mais recentemente, a Intersexo Brasil, que é a Rede Brasileira de Pessoas Intersexo, que foi fundada em 2022, né, que eu acho que aponta para essa consolidação assim, de um ativismo intersexo brasileiro e de uma forma de fazer ativismo também, né, marcadamente brasileira, né. É importante mencionar também a Resolução 16 de 2024, recém-lançada pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Super importante, né? Que estabelece normas de atuação para a categoria profissional em relação às pessoas intersexo e que está de forma bem evidente inscrita numa perspectiva crítica também às violências a que historicamente vêm sendo submetidas as pessoas intersexo. Graças para mim, fortemente, a essa parceria com a ABRAE, né, na escrita, na redação da resolução.
Apesar de tudo isso, né, como já foi falado aqui também, os protocolos de intervenções vigentes no país são ainda fortemente pautados por uma perspectiva patologizante e são integrados por práticas de intervenção ditas corretoras, né, ou normalizantes, que a gente pode descrever como desnecessárias, não consentidas pelas próprias pessoas que são elas submetidas, e mutiladoras, com destaque às práticas de cirurgias genitais. Né? Tais protocolos, como a Thais, acho que o Magnus também trouxe, eles vão ser legitimados pela resolução, essa 1664 de 2003, né, do Conselho Federal de Medicina, que é bom, agora nós temos a resolução do Conselho Federal de Psicologia, mas, digamos assim, do ponto de vista médico, né, é a resolução que guia os profissionais, a 1664 de 2003, que obviamente carece de atualização e reformulação profunda, né, por uma série de razões. Assim. Eu não vou falar especificamente da resolução, mas eu acho importante apontar alguns elementos, né, que, na minha opinião, tornam ela obsoleta, né? Sendo ela de 2003, né, já é, assim, bem óbvio, né, de se imaginar que o fator tempo indicaria a necessidade de uma reavaliação, né? Olha quanta coisa aconteceu do ponto de vista mesmo do desenvolvimento científico, tecnológico, no próprio campo médico, né? Isso sem considerar todas as outras dimensões, né? Bom, a resolução ela não acompanhou uma série de debates no campo dos direitos humanos também. Né? Nem importantes documentos e acordos firmados internacionalmente, né? Entre os quais a gente pode citar os princípios de Yogyakarta, né? Eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas, né, a primeira versão dos princípios de Yogyakarta, que é um princípio, né, sobre as questões de diversidade de gênero, né, e sexual, a primeira versão ela data de 2006, e ela garante, por exemplo, no seu princípio 18, a proteção contra abusos médicos, que vai ser absolutamente central na discussão sobre a intersexualidade. Né? A resolução 1664, ela também é anterior ao chamado Consenso de Chicago, que o Marco nos trouxe, né, que é de 2006, formulado por especialistas na área, e que foi ainda... Então, depois de 2006, ainda foi reformulado o próprio Consenso de Chicago, já teve uma atualização na sua versão de 2016. Né? O artigo de 2016, a revisão, né, do consenso, por exemplo, traz novas diretrizes para as intervenções e reconhece, entre outros pontos, os direitos individuais dos sujeitos de participarem das decisões que lhe afetarão. Né, deixando opções abertas para o futuro, evitando tratamentos irreversíveis que não são medicamente necessários até que o indivíduo tenha capacidade de consentir. Né? Acho que alguém trouxe aqui no chat também uma normativa, né, do SUS, né, que eu acho que também seria bem importante. Deixa eu até ver aqui, é o William? Agora não vou encontrar aqui. Eu acredito que foi o Sérgio. Ele falou sobre a portaria... O Sérgio, isso, né? Que, enfim, eu acho que são vários documentos, resoluções, normativas que vão mostrando como essa resolução, né? Ela tá para lá de obsoleta, né? E assim, só esse último ponto já bastaria, né? Que é o fato de que ela não dialoga com as pesquisas, quer dizer, não dialoga com as pesquisas em outros campos de conhecimento, mas principalmente não propõe um diálogo com as reivindicações das pessoas intersexo adultas, né? Ou com o movimento político de pessoas intersexo, né? Tanto nacional quanto internacional, né? Dados de diferentes pesquisas qualitativas realizadas no Brasil ao longo das últimas 2 décadas, né, e a minha própria pesquisa de doutorado, que foi lá defendida em 2008, apontam para o modo como as crianças intersexo e os seus familiares, né, acho que a Thais trouxe muito a perspectiva das mães, sobretudo, acho bem interessante, Thais, também, isso que tu traz, né, o registro sobre as mães, né, como eles ingressam no que a gente poderia chamar de trajetórias de normatização, né, de corpos e comportamentos mediadas por distintas técnicas e tecnologias médicas superinvasivas. Né? Isso pode significar, por exemplo, a realização de novas e repetidas cirurgias para
corrigir problemas deixados pelas últimas, uso repetido de velas de dilatação vaginal, ou administração contínua de hormônios masculinos e femininos. Pode significar também trajetórias de vida marcadas por silêncios, segredos relacionadas ao próprio corpo, por estigmas e por sentimentos de vergonha e de violação, né? Não somente no Brasil, mas também nas práticas descritas em diferentes hospitais e serviços médicos ao redor do mundo, as intervenções, elas são, como defende o bioeticista Morgan Carpenter, fortemente guiados por pressupostos cis-heteronormativos, né? Como aponta esse mesmo autor, Morgan, num artigo dele de 2016, depois eu posso passar também, Bruna, para vocês, né? Esse artigo eu acho bem legal, assim, do Morgan, que é bem no campo da bioética, né? O Morgan também é um ativista intersexo, né, e bioeticista. Então, como ele aponta nesse artigo, as questões éticas, elas são frequentemente retratadas como meras questões de tempo cirúrgico, né? Ou seja, sobre quando seria melhor operar, né? Ou como uma questão relacionada ao quanto determinado corpo diverge de padrões biomédicos binários de corpo. O que o Morgan Carpenter ele vai destacar é que o movimento intersexo ele passa a apresentar outras preocupações que considera mais centrais do que essa simplesmente do tempo cirúrgico ou de avaliar quanto o corpo diverge para enquadrá-lo de volta, né, numa certa normatização. Então, algumas dessas questões que ele cita seriam como aquelas relacionadas ao consentimento, né, válido, então a gente pensar processos, né, de decisão, de consentimento, a autodeterminação e a autonomia corporal, né? Nesse sentido, o Morgan vai reforçar a necessidade de tratar essas questões na agenda dos direitos humanos, né? Que eu acho que é muito, né, o caminho que o ativismo intersexo, né, no Brasil foi se consolidando também, né? E não como uma mera questão de técnica, né? Nem como uma questão de urgência, né, ou emergência médica, como o Magnus falou, né, que ainda está retratado nos manuais, né, médicos, assim, como eu acho que tem um que é de pediatria, que é entre as emergências médicas, né, no recém-nascido, tá lá, vocês vão encontrar essa questão, né, e na verdade não é uma emergência médica, né, gente, é uma emergência social, né, que tem algumas situações que sim serão emergências médicas, mas como o Magnus também falou, né, a emergência não é a cirurgia do corpo sexuado, digamos assim, né, são outras questões relacionadas, né, ao corpo. Então, em geral, nas produções médicas nesse campo, tem um certo pressuposto de que a uma técnica adequada vai corresponder a um resultado subjetivo adequado, ou uma sensação de bem-estar com o corpo em função da aplicação, né, dessa técnica. É como se, no contexto dessas produções, a técnica, né, uma técnica cirúrgica, por exemplo, uma técnica clínica, se revelasse como uma ferramenta de prevenção para um sofrimento, que, de outro modo, pareceria inevitável, segundo esse raciocínio, né, da normatização. Assim. Como eu apontei em alguns artigos e ocasiões, tem uma série de promessas médicas de apagamento das marcas da intersexualidade no corpo, ou de apagamento da história do corpo intersexo que passou por intervenções médicas, né? Essas promessas, elas estão ancoradas nos pressupostos de que a intersexualidade é uma doença que deve ser eliminada, né? Portanto, aí a patologização, né? Que deve ser eliminada, silenciada e esquecida, né? Então, essa prerrogativa de que seja nos primeiros anos, nos primeiros meses, primeiros anos das crianças, tem a ver com esse pressuposto, esse ideal de que isso seja esquecido, né? Isso seja eliminado da história, né? Então, tem um direito que a gente poderia pensar aí também a memória, né? Que também é a memória de um corpo, né? Enfim, a própria memória, né? A própria história que também é violado aí nesse processo, né? Tem também, né, o pressuposto de que as evidências de problemas atuais relacionados às intervenções se devem a técnicas anteriores ruins, mas que essas técnicas foram melhoradas. Então, agora elas funcionam, né? Então, é um pouco um pressuposto assim, agora com técnicas melhores, os
problemas vão se resolver, né? Então essas técnicas elas estariam indo ao encontro dessa natureza, né, da dicotomia sexual, ou seja, elas não estariam construindo uma nova natureza, mas fazendo surgir, emergir uma natureza do corpo que já estava lá, mas que ela só não tinha se desenvolvido completamente, né? O que é, no mínimo, paradoxal, se a gente for pensar nesse entendimento, né? A necessidade de intervenções e a promessa de construção de um sexo do corpo, ela depende justamente da afirmação de que o sexo é algo natural e estável nesse mesmo corpo. Então, o paradoxo é justamente essa afirmação, que é como se dissesse assim, ó, a gente precisa construir obstinadamente um sexo, né, por meio de intervenções, porque o sexo já estava lá. Então, a gente vai construir algo que, na verdade, já está. Né? Então, assim, é no mínimo paradoxal, né, esse pressuposto. Né? Então, assim como essas promessas elas podem ser contestadas, e eu tentei aqui rapidamente fazer isso, os estudos que sustentam essas promessas também levantam uma série de controvérsias. Né? Eu agora estou vendo que meu tempo já está correndo, né? Mas teve um outro artigo que eu publiquei com um grupo em 2015, no Journal of Health Psychology, que foi uma revisão sistemática de artigos médicos disponíveis na Scopus e na Web of Science, né, sobre estudos de follow-up investigando os efeitos psicológicos das intervenções realizadas em pessoas intersexo, publicadas depois de 2006, ou seja, depois do primeira versão do Consenso de Chicago. Os achados dessa pesquisa, que certamente precisariam ser atualizados, inclusive a gente tinha discutido, né, Magnus, de fazer uma atualização dessa revisão sistemática, que eu acho que seria bem interessante, mas eles apontam lá naquela época limites e carência de estudos que propõem avaliar a longo ou médio prazo as práticas destinadas a normatizar os corpos intersexo. Né? Então, assim, nesse conjunto de publicações que a gente analisou, as evidências em prol das intervenções elas não eram consolidadas, né? E havia uma gama de metodologias muito diversificadas para avaliar coisas como bem-estar, sei lá sexualidade, né? Tinham artigos, por exemplo, que usavam o casamento como critério, né, para avaliar. Então, quer dizer, né, reiterando, né, essa ideia de que há uma produção aí social sobre o que seria, né, um corpo que está bem, que tem uma boa funcionalidade, né, reprodutiva e sexual. Né? E aqui eu vou chegando, então, no último ponto que eu gostaria de abordar, que seria falar exatamente, né? Exatamente, mais o casamento como critério de sucesso da cirurgia. Então, o último ponto que diz respeito ao fato de que é possível observar historicamente toda uma dinâmica de produção de conhecimento, né, que vai ser mobilizada para definir alguma coisa como uma evidência. Né? E que vai guiar o que vai ser tido como boas práticas médicas. Né? Em um artigo que a gente publicou agora mais recente, em 2023, no Caderno de Saúde Pública, que intitulado Violações de Direitos Humanos nos Procedimentos Normalizadores em Crianças Intersexo, que foi elaborado por um grupo de pesquisa que chama Intersexualidades e Reconhecimento de Sujeitos de Direito, que é coordenado pelo Procurador Regional da República, Paulo Leivas, da qual eu fazia parte. Nesse artigo, a gente perseguiu algumas pistas nesse sentido, ancorados na noção de justiça epistêmica. A gente se perguntava, então, né, quem produz as evidências que vão ser reconhecidas como científicas e legítimas no contexto das intersexualidades? Né? Como e do que é feita uma evidência? Aquilo que dizem as pessoas intersexo adultas tem assumido que tipo de credibilidade nessas hierarquias daquilo que vai contar como uma evidência? O que as crianças têm a dizer? Ou melhor, como a gente se comunica com o que as crianças estão dizendo, né, sobre os procedimentos, né? E todo esse histórico que eu falei para vocês de produção no campo das ciências humanas e sociais, que já tem um vasto repertório de análises importantes e que questionam essas intervenções, por que elas não funcionam como um caminho robusto de construção de evidências quando se trata da gente discutir a necessidade das intervenções, né? Além disso, há, ao longo dos anos, um sem número de denúncias feitas pelas pessoas intersexo de violências e mutilações sofridas. Né? Por que essas denúncias também não funcionam como evidências de que é preciso urgentemente modificar os protocolos de atenção vigente, assim como assegurar processos de autonomia decisional com acesso das pessoas envolvidas à ampla informação,
aconselhamento e acolhimento. Né? Então, se a gente concordar que a evidência é uma dessas coisas que está em disputa, né, a gente concorda também que as práticas por elas sustentadas estão em disputa. Né? Então, essas práticas corretivas, elas também são um objeto a ser disputado. Né? Então, contestar os protocolos de cuidado e atenção à saúde vigentes, baseados, né, nessa perspectiva patologizante, é entrar nessa disputa. Né? Contestar isso é entrar nessa disputa, colocando vários pontos de interrogação sobre como são estabelecidos parâmetros de proteção e de abuso na infância e também na vida adulta. Né? Para isso, me parece fundamental não só a gente se perguntar se determinada prática médica é protetiva ou abusiva, né? O que certamente é importante, né? Mas eu acho que a gente não para aí, né? Mas também a gente analisar a quem e o que a gente está protegendo, ou a quem e o que a gente está violentando quando essas práticas são realizadas. Né? Então, só para acabar, que hoje meu tempo já estourou aqui, né, eu levantaria algumas dessas perguntas. Né? A quem que a gente está protegendo quando se intervém cirurgicamente em corpos de crianças, baseados no fato de que o seu órgão genital é muito grande ou muito pequeno em relação àquele considerado adequado? Quem que a gente protege quando são dificultados acessos a informações ou quando a gente propõe esses acordos de silêncio? Quem que a gente está defendendo quando a gente desconfia dos grupos de ativismo intersexo? E, ao fim, né, quem que a gente está violentando quando a gente resiste à naturalização das intervenções médicas? Né? Então, eu deixo essas questões e a gente... não sei se vai ter tempo para o debate, mas, enfim, né, me coloco disponível aí para outras conversas. Muito obrigada, Paula. Eu vou parar aqui a gravação, que daí a gente consegue conversar um pouquinho. Eu acho, pessoal, se vocês